dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje então eu vou retomar um pouquinho do conteúdo de ligação química com vocês e vou corrigir os exercícios de aplicação desses módulos para a gente já ir tirando as dúvidas e sanando as dificuldades que possam ter ficado da última aula que eu enviei para vocês, certo? Bom, qual que é a intenção de acontecer uma ligação química, né? Para que acontece ligação química? As ligações químicas acontecem para formar novas substâncias, para formar novas composições químicas, tá? Para isso, eu mandei uma aulinha para vocês que ela falava um pouquinho da regra do octeto. O que vem a ser a regra do octeto? Quase todos os elementos da tabela periódica eles ficam estáveis com 8 elétrons na sua última camada, que a gente chama de camada de valência, tá? Isso é a teoria do octeto. Então, assim, os elementos que têm um elétron na sua camada de valência, eles tendem a formar cátion. Por quê? É mais fácil ele perder um elétron da camada de valência do que ele ganhar 7 elétrons para ficar com 8. Então, quando ele tem um elétron na sua camada de valência, ele acaba perdendo esse elétron para ficar com 8 elétrons. Como assim, ó? Vou colocar aqui o exemplo para vocês do sódio. Quando eu faço a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, eu tenho aqui camada K, camada L e camada M, sendo essa a minha camada de valência. Então, eu tenho um elétron na camada de valência, certo? Mas ele atinge a estabilidade com 8 elétrons. Mais fácil ele perder esse elétron ou ganhar 7 elétrons. Claro que mais fácil é ele perder esse elétron. Quando ele perde esse elétron, a camada L é a que se torna a valência. Quantos elétrons que tem na valência agora? Ó, 6 mais 2, 8. Então, ela fica com 8 elétrons. Então, eles sempre buscam essa estabilidade do octeto, tá? Então, um elemento que tenha um elétron na sua camada de valência, ele torna-se um cátion. Isso para 2 elétrons também, 3 elétrons também. O 4 já é algo que está ali no meio do caminho, né? Então, pode variar ali o carbono de mais ou menos 4. Mas, se o meu elemento tiver, por exemplo, 7 elétrons na camada de valência, ó, vamos pegar o cloro aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Camada K, camada L e camada M. Sendo essa aqui, ó, a minha camada de valência com 7 elétrons. Mais fácil perder 7 elétrons ou ganhar um elétron. Claro que vai ser ganhar um elétron, porque daí ele já vai ficar com 8 elétrons aqui. Então, ele ganha um elétron aqui, 2 mais 6, fica com 8 elétrons. Então, nesse caso, o cloro, ele torna-se um ânion, tá? Então, aqui, quando tem poucos elétrons na camada de valência, eles tornam-se cátions. E quando tem muito elétron na camada de valência, eles tornam-se ânions, tá? Lembre-se que quando é mais é o quê? Tá perdendo. E quando é menos, está recebendo, certo? É claro também que vocês têm que lembrar que existem aquelas exceções, como o hidrogênio, que se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência, tá bom? Bom, esse capítulo aborda, então, para vocês, 3 tipos de ligações. As ligações iônicas, as ligações covalente normal e covalente dativa e depois as ligações metálicas, né? Eu passei para vocês, então, uma aula bem explicativa sobre a ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente ou eletromolar. Então, só para a gente relembrar os conceitos dessa ligação, eu vou retomar esses conteúdos com vocês. Então, vamos falar um pouquinho da nossa ligação iônica. Meu L ficou meio apagadinho aqui, deixa eu melhorar aqui. Bom, a ligação iônica sempre vai acontecer entre um metal e um ametal, tá? Ou ela acontece entre um metal e o hidrogênio. Ok, pode acontecer entre um metal e um hidrogênio também, tá? Não tem problema, a gente chama de iônica ainda. Para que ocorra a ligação iônica,
a gente tem que ter sempre um cátion e um ânion. Por quê? Esse é um tipo de ligação em que ocorre transferência de elétrons. O cátion, ele cede elétrons para o ânion, que vai receber esses elétrons para formar uma substância estável, tá? Os compostos iônicos, normalmente, eles estão no estado sólido à temperatura ambiental. E esses compostos iônicos, eles apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, tá? Como é que acontece esse tipo de ligação, então? Vou colocar um exemplo aqui bem simples, que é o exemplo que eu coloquei o cátion e o ânion anteriormente. O cátion sódio, vocês viram que ele forma um cátion mais 1. E o cloro, vocês viram que ele forma um ânion menos 1, né? Então, o que acontece? Esse sódio está perdendo um elétron e o cloro está ganhando um elétron. Então, está ocorrendo transferência de elétrons. Então, aqui a gente tem a formação. Quando as cargas são iguais, tá? A gente pode anular e só copia o que sobrou juntinho aqui, ó. NaCl. Então, esse aqui é um composto iônico. Os compostos iônicos em solução aquosa ou fundido são ótimos condutores de calor e de corrente elétrica. Por quê? Quando tem íons livres, o transporte de elétrons também acontece com facilidade. Como que a gente dá nome para esses compostos iônicos, tá? Primeiro pega o nome do ânion aqui, ó, que é o cloro, que recebe o nome de cloreto, pego o nome do meu cátion, que é o sódio. Então, aqui eu tenho o cloreto de sódio, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo barulhos? É porque eu tô na fazenda, o pessoal tá trabalhando, tá? Então, desconsiderem esses barulhinhos que vocês escutam aí no fundo. Vou colocar um outro exemplo aqui pra vocês, ó. Vou colocar aqui o Na mais 1 mais o SO4 menos 2, tá? Então, aqui, ó, de novo, eu tenho um cátion e tenho um ânion. A diferença é o seguinte, quando as cargas são iguais, esse valorzinho que tá em cima aqui, ó, ele vai pra frente do contrário, sem sinal, e o que tá aqui em cima vai na frente do contrário, sem o sinal de novo. Como assim? Então, vamos lá, regrinha na tesoura. Copio o Na. Esse doisinho que tá aqui, ó, vem aqui na frente do sódio sem o sinal, então ele vai vir Na2. Copio o meu ânion, SO4. Como é um 1, o 1 não vai interferir, então ele não vai fazer diferença pra mim. Como ele não faz diferença, não preciso colocar. Então, eu tenho Na2, SO4, tá? E pra eu dar nome, o SO4, vocês têm na tabela periódica de vocês uma tabela com cátion e ânions, tá? Vocês têm todos esses nomes de cátion e ânion. O SO4, menos 2, ele é o sulfato. Então, eu tenho aqui o sulfato de, nome do meu cátion, sódio, tá? Vou fazer mais um exemplo para você gravar bem essa parte desse conteúdo aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, magnésio, que é um cátion que forma mais 2, tá? E vou pegar a hidroxila, que é um ânion que tem 2 letrinhas também, tá? Bom, de novo, um cátion e um ânion, fazendo transferência de elétrons. Esse número que está aqui tem que ir na frente do oposto sem sinal, e o que está aqui tem que ir na frente do oposto sem o sinal. Começo pelo cátion, Mg, é 1. Preciso colocar aqui? Não precisa colocar aqui, que é 1, tá? E OH, só que eu vou ter que carregar esse 2 aqui. Por quê? O 2, ele vai ter que vir aqui na frente, só que, tá vendo que meu ânion ele tem 2 letrinhas? E o 2 vai ter que multiplicar essas 2 letrinhas. Então, o que que eu faço? Abro um parênteses, coloco o meu OH dentro e o meu 2zinho aqui fora. Então, tá vendo que o meu, minha hidroxila, ela carregou essa carga que tava aqui, ó, sem o sinalzinho, e multiplica tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, tá? Então, aqui tem de novo um composto iônico. E para dar nome, o OH é o hidróxido e o magnésio
meu cátion. Então, eu tenho aqui o hidróxido de magnésio, certo? Então, isso é o que nós temos dessa parte de ligação iônica, tá? Os compostos iônicos, eles formam sólidos cristalinos, bastante reativos, tá? Que vocês precisam tá observando um pouquinho, que vai falar um pouquinho desses compostos lá nessa primeira parte do capítulo. E outra coisa, eu quero que vocês leiam com bastante atenção a página 193, aonde que vai falar das anomalias do octeto da ligação iônica, tá? Nessa página eu trouxe para vocês algumas exceções que acontecem com as ligações iônicas, tá? Mas não tem nada de muito relevante, não. O que eu quero que vocês saibam da ligação iônica sempre vai ocorrer entre um metal e um ametal, ou seja, entre um cátion e um ânion, tá? Vai estar sempre ocorrendo transferência de elétrons. Os compostos iônicos formados à temperatura ambiente normalmente encontram-se no estado sólido. Em solução aquosa ou fundidos, eles conduzem corrente elétrica, tá? Então, isso é bastante importante, é isso que eu quero que vocês saibam dos compostos iônicos, tá? Eu fiz essa expressão porque o Felipe tá aqui em volta de mim e ele caiu um tombo, tá? Mas nem chorou, tá tudo bem. Tá? Agora eu vou mandar uma segunda parte da aula para vocês, retomando os compostos covalentes, certo?